Vai começar a Copa das Copas. A Copa que você não viu na Rede Globo, máfia televisiva. Maior veículo de alienação e manipulação do país. A mesma emissora que admitiu ter defendido e apoiado a ditadura militar. Evitem pautas positivas sobre a Copa do Mundo. Recomendação oficial da Rede Globo ao seu jornalismo. A FIFA é a responsável pela organização da Copa do Mundo. São realizadas eliminatórias em todos os continentes para escolher as 32 seleções que farão parte da Copa. Estas foram as seleções que conseguiram se classificar em seus respectivos continentes, sendo que a campeã da edição anterior e a seleção do país sede estão automaticamente classificadas. A Copa é o maior evento do planeta, uma grande congregação dos povos. Todos os países do mundo disputam o privilégio de realizar o evento. Vamos percorrer um pouco a história política para entender a geopolítica que está nas entrelinhas do evento. A história é um profeta com olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. Eduardo Galeano. O Brasil antes de 2003 sempre foi um país submisso, sem prestígio internacional. O pico da submissão foi alcançado na era FHC. O Brasil era chacoteado nos encontros internacionais. Segundo jornalista brasileira da BBC, que mora em Londres há 20 anos, o Brasil nunca foi lembrado no noticiário internacional. Esta realidade começa a mudar com o governo Lula. A partir daí, o Brasil vira manchete constante em todo o mundo. O Brasil, a partir do governo Lula, começou a ter prestígio internacional. Em um encontro, Obama, presidente dos Estados Unidos da América, declara em alto e bom som que Lula é o cara. Lula se torna o político mais influente do planeta, o melhor presidente da história do Brasil e o melhor presidente da atualidade. O mundo antes de 2003 era comandado hegemonicamente pelos Estados Unidos da América. Lula lidera uma mudança na geopolítica mundial, cria junto com Rússia, Índia e China o BRIC, bloco de países emergentes que se juntam para assumirem seus papéis de protagonistas na nova ordem mundial. Depois, articula o surgimento do G20, transformando o mundo monopolar comandado pelos Estados Unidos da América em um mundo multipolar. A África do Sul, o país mais rico do continente africano, entra no BRIC, que passa a se denominar BRICS, ganhando o S para representar o país sul-africano. O BRICS se torna a grande força política e econômica do planeta. Após a Copa, eles se reuniram em Fortaleza e criaram o Banco dos BRICS para contrapor o FMI, que irá colaborar para o desenvolvimento dos países membros e aliados estratégicos. Ao contrário do G8, o BRICS tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, promovendo uma política colaborativa. Na reunião no Brasil, fizeram parte das discussões os irmãos sul-americanos. O BRICS se tornou em pouco tempo o protagonista da nova ordem mundial. A China realizou em 2008 as Olimpíadas. A África do Sul, do eterno Mandela, realizou a Copa de 2010. Em 2007, a FIFA escolhe o Brasil para sediar a Copa de 2014. Lula recebe a taça da Copa junto com Paulo Coelho, Romário e Dunga. O país do futebol comemorou muito a decisão da FIFA. Lula comemora mais uma vitória extraordinária. O Brasil foi escolhido para sediar no Rio de Janeiro as Olimpíadas e os Jogos Paraolímpicos de 2016. Lula completa sua gestão realizando mais um recorde, sendo o único dirigente que conseguiu em sua gestão trazer todas as maiores competições esportivas do planeta para seu país. Pan Rio 2007, Copa do Mundo 2014 e Olimpíada Rio 2016. O Brasil passa a bola para o Putin. Os BRICS realizará a terceira Copa consecutiva. 2018, a Copa é na Rússia. País que em 2014 realizou as Olimpíadas de Inverno. Isto tudo vai dando raiva na elite. Como o nordestino pobre conseguiu colaborar para protagonizar tudo isto? O que eles não suportam é que nós, humildemente, ensinamos a eles a governar esse país. Presidente Lula.
Desde a Idade Antiga, a forma geométrica da sociedade é a famosa e histórica pirâmide social. Pirâmide de uma maioria opressora e uma minoria oprimida. Lula altera a geometria social. O Brasil transforma a pirâmide em um losango. Vejam na imagem que a sequência da Revolução Democrática em curso irá afinar ainda mais as extremidades do losango. Isto que irrita a elite, ter que dividir o bolo. A raiva da elite é compreensiva. Vejam a imagem. Por 2 vezes, a Globo faz campanha para o PSDB, em 2010 e em 2014. Não fale mal do meu país! Mas o desejo dos oprimidos que querem voltar para a pirâmide é inexplicável. Aécio é contra o salário mínimo, dizendo que tira o lucro do patrão. Ele é contra a valorização do salário mínimo em curso que na era PT quadriplicou seu valor em reais. Este projeto em curso fez com que o povo desse a Dilma uma aprovação recorde de 93% antes de junho de 2013. O PSDB, partido representante da elite, liderou a campanha contra a Copa, única forma encontrada para voltar ao poder. É melhor que o governo brasileiro assuma a sua incapacidade de empreender, peça desculpas e devolva a primazia de organizar uma Copa do Mundo para que a FIFA possa destinar a incumbência a outro país. Depoimento do senador Álvaro Dias, PSDB do Paraná, em 2011. A imprensa começou a fazer seu papel de agente de alienação das massas, dizendo que a Copa era gasto e o que dava para fazer com o dinheiro investido no evento. Depois de pouco tempo, a tropa do fracasso estava montada. Imprensa golpista, partidos da direita, partidos de extrema esquerda e vândalos, unidos contra os interesses nacionais. Eles aproveitaram as manifestações de junho que tinham como pauta inicial a redução das tarifas de transporte coletivo. E é bom deixar claro que o movimento ganhou força por conta da truculência que o governo paulista do PSDB tratou o movimento. Com isto, o movimento ganha todo o país. A direita e a mídia golpista incentivam o movimento, trabalham para afastar os partidos de esquerda e os movimentos sociais das manifestações, e aproveitam o movimento para alavancar a campanha de boicote à Copa. O povo começa a reproduzir nos movimentos o discurso da grande mídia: a Copa é gasto, melhor ter investido o dinheiro da Copa em educação e saúde, não vai ter Copa. Copa pra quem? As manifestações viram uma bagunça, é vandalismo por toda a parte. Jovens pobres são pagos por partidos de oposição para fazerem vandalismo nas manifestações. O tiro saiu pela culatra. O povo começa a ficar contra as manifestações, cai a porcentagem a favor e aumenta a contra drasticamente. Toda essa campanha faz despertar em parte do povo brasileiro seu complexo histórico de vira-lata. Complexo de vira-lata é uma expressão criada pelo dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem, eis a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. O povo amante do futebol começa a ser bombardeado com muitas mentiras que repetidas começam a virar verdades. Isto nos faz relembrar as metodologias nazistas. A massa que era a favor da Copa começa a ser contra. A Copa vira na opinião pública, segundo pesquisas feitas pela imprensa, sinônimo preponderantemente de corrupção e decepção. Só para acalmar um pouco o complexo de vira-latas, para continuarmos vendo a Copa, vejam o comparativo do Brasil e Espanha, que já foi a maior potência internacional. O Brasil tem um crescimento no PIB maior, taxa de desemprego quase 5 vezes menor, menos da metade da dívida pública em percentual, e o Brasil não tem dívida externa, ao passo que a Espanha tem uma dívida estrondosa de 2,5 trilhões de euros. A Veja divulgava sistematicamente que os estádios não ficariam prontos.
Não só ficaram prontos, como o governo federal tomou a atitude de ampliar as cidades sedes de 9 para 12, contribuindo para levar os legados da Copa para todas as regiões do país. É bom deixar claro que não foram construídos nenhum estádio e sim arenas. As arenas são espaços multiusos que servirão durante a Copa e depois dela, além de realizar partidas de futebol para uma série de atividades. Elas têm praça de alimentação, espaço de convenções, lojas, clubes, algumas têm hotéis, área apropriada para grandes eventos e muitas outras estruturas. Uma arquitetura moderna que, além de garantir que o país tenha espaço à altura da magnitude do seu futebol, são construções que levaram em conta a sustentabilidade ambiental e a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais, e a segurança e o conforto de todos os amantes do futebol. Isto derruba algumas críticas que pronunciaram que os estádios eram elefantes brancos e após a Copa não teriam serventia. O governo federal recentemente criou vários mecanismos premiados para o combate à corrupção, e um deles é o Portal da Transparência. Qualquer cidadão interessado pode, através do portal, acompanhar os investimentos do governo com a Copa e em outras áreas. Desde 2010, o governo federal investiu aproximadamente 213 vezes mais em educação e saúde que com a Copa. Os 17,6 bilhões investidos na realização do evento foram aplicados para a melhoria da mobilidade urbana, segurança e economia do país. Os benefícios não poderão ser levados dentro da sacola dos gringos. Os legados da Copa ficarão no Brasil. É bom salientar que o governo federal não aplicou recursos nos estádios. A iniciativa privada e os estados investiram juntos diretamente 4 bilhões e o BNDES financiou os outros 4 bilhões. Desde 2007, quando se anunciou que a Copa seria no Brasil, o governo federal investiu 1,7 trilhão de reais em educação e saúde, enquanto o dinheiro investido nas arenas foram 8 bilhões de reais. O mundo do futebol presenciou recentemente cenas lamentáveis de racismo. O Brasil, que é com muito orgulho um país mestiço, e o de maior população negra fora da África. O governo aproveitou para lançar mais uma campanha de combate ao racismo. Mesmo com o bom andar da carruagem, até aquele momento a imprensa insistiu em pregar o caos. A Copa vai revelar ao mundo a nossa incompetência, depoimento de Arnaldo Jabor, analista político da Globo no Jornal Nacional. Nesta altura, a imprensa nacional não consegue mais esconder o sucesso da Copa. A imprensa internacional, que não tem os mesmos interesses políticos, 22 mil jornalistas de 4 cantos do mundo começaram a rasgar elogios. A verdade começou a aparecer. Mídia brasileira mentiu para o mundo. A imprensa nacional, quando viu que a Copa ia ser um sucesso, tentou transferir para a imprensa internacional a responsabilidade por dizer que o evento seria um caos. E aos poucos, de ferrenhos propagadores de pessimismo, começaram a serem tímidos informantes do evento. O prenúncio de que a Copa seria o fim do mundo não aguentou 3 dias. Olhem como a época percorre o caminho do pessimismo ferrenho ao informante tímido. O povão que foi manipulado começa a descobrir a verdade, e a satisfação com a Copa toma conta de novo. Em Salvador, foi investido 918 milhões de reais pelo governo federal para a realização do evento. Depois de 15 anos parado, com várias verbas já desviadas pelos governos carlistas, o governo do estado assumiu o metrô, tirando da prefeitura e o colocou para andar. Copa com responsabilidade ambiental. Todo o lixo produzido nos estádios vai para a reciclagem. Copa inclusiva. Governo disponibiliza mais de 45 mil ingressos para estudantes de escolas públicas e índios para assistirem os jogos. Respondido a pergunta? Copa para quem? A Copa injeta 30 bilhões de reais em nossa economia durante o evento. 142 bilhões de reais injetados desde 2010, totalizando 180 bilhões de reais. Apenas na Copa das Confederações foram injetados 9,7 bilhões de reais, mais de 1,7 bilhão de reais a mais que o investido nas arenas. 3,6 milhões de empregos gerados, muitos deles qualificados pelo Pronatec Copa. O Pronatec é o maior programa de qualificação profissional da história de nosso país.
Só de imposto direto da FIFA, o Brasil lucrará o dobro do que foi gasto nos estádios. A FIFA vai pagar de imposto 16 bilhões de reais ao Brasil. Os insultos da elite branca a Dilma no Itaquerão divide as páginas de capa dos jornais com a vitória do Brasil. De gente burra, eu só quero vaias. Nelson Rodrigues. Dilma, que enfrentou a elite branca que comandava o Brasil no tempo da ditadura, não tem medo de enfrentá-la nas urnas. A pesquisa do Datafolha comprova que quem realmente insultou Dilma foi uma elite branca machista e racista. A maioria esmagadora da população se colocou contra o desrespeito sofrido pela mãe de família e a autoridade máxima do país. Ainda a pesquisa apontou que se a eleição fosse naquele momento, Dilma ganharia no primeiro turno e que o povo está satisfeito com a Copa. A Copa no Brasil não é apenas das multinacionais. 44 mil pequenas empresas nacionais lucraram 500 milhões de reais com a Copa. O PSOL também reconhece que foi um erro estratégico ter se colocado contra a realização da Copa. Olha aí o senador tucano Álvaro Dias curtindo a Copa das Copas. Se FHC continuasse no governo, será que teria Copa no Brasil para ele curtir? Logo ele que disse que não ia ter Copa. Como tudo que foi arquitetado não deu certo, só restou para a oposição torcer contra a seleção. Parte da imprensa PSDBista se comportou como o de sempre, estimulando a prostituição, a violência, o preconceito de toda ordem e outros valores negativos. O Luciano Huck escancarou, como de costume, incentivando a prostituição internacional, arrumando brasileiras para os estrangeiros, o cafetão global. O povo começa a acordar. A Globo vem perdendo paulatinamente sua audiência. A Globo perde quase metade de audiência entre as Copas de 2006 e a de 2014. Até a seleção não assiste mais a Globo. Todo mundo não se vê mais na Globo. Muitos países recebem suas delegações com festa. Costa Rica, país que não tem exército, surpresa da Copa, é recebido por uma multidão. A Copa bate recorde de audiência no mundo afora. A partida da seleção dos Estados Unidos, país que não tem muita tradição no futebol, supera a audiência das finais do NBA. A Arena Fonte Nova é eleita na Copa das Confederações e na Copa do Mundo como o melhor estádio de ambas as competições. A Fonte Nova ficou conhecida na Copa como a Arena das Goleadas. Foi o estádio com maior média de gols, 24 gols em 5 jogos, média de 4,8. A fonte proporcionou também os melhores jogos do torneio. O item segurança é o mais bem avaliado pela população na Bahia. Ocupação extraordinária, 98,2% de lotação nos estádios. A seleção campeã, que deu um show fora e dentro de campo, foi só elogios ao país. Respeitem a amarelinha. O mundo do futebol deve muito ao futebol brasileiro, que é e sempre será o país do futebol. Todos nós crescemos vendo o Brasil jogar. Nossos heróis que nos inspiraram são todos daqui. Lucas Podolski, atacante da Alemanha. O caos aéreo propagado não se confirmou. Veja um comentário de um jornalista escocês. Nunca pensei que poderia passar o torneio inteiro sem um voo atrasado. Índice de atraso de voos na Copa é metade do registrado na Europa em dia normal. Copa, 4,2% e Europa, 8,4%. No mundo chega a 15%. A sociedade funcionou. Os aviões saíram na hora, não houve derramamento de sangue, arrastões ou grandes rebeliões. Fomos hospitaleiros e enérgicos na investigação da venda ilegal de ingressos. Exemplares. O horror que todos achavam que aconteceria fora de campo se deu sobre o gramado. Fernanda Torres, atriz. Em Manaus, até as cobras boicotaram os pessimistas. Ninguém foi mordido como eles previam. Aldo Rebelo, ministro do Esporte, PCdoB. Ministro responsável pela condução da Copa. O Brasil deu um tapa de luva de pelica em quem não acreditou que poderíamos fazer uma Copa como essa. Capitão do Penta, Cafu. A mídia internacional confirma. O Brasil fez a melhor Copa da história. Resultado da pesquisa realizada entre os veículos de comunicação internacional que estiveram fazendo a cobertura da Copa. O tatu-bola, animal da Caatinga,
foi o escolhido para ser o mascote da Copa. O animal, que está em processo de extinção, não será esquecido depois da Copa. A ICMBio estuda várias medidas para tirar em 5 anos o animal do risco de extinção. A fonte das goleadas é também a fonte da sustentabilidade. Serão plantadas 1.111 mudas por cada gol marcado na arena durante a Copa. Ao todo, o estádio irá plantar 36.000 mudas. O Brasil incentivou ainda mais, desde o anúncio da Copa, medidas para aumentar o mercado que mais cresce no país, 40% ao ano. O plantio orgânico é muito importante para gerar sustentabilidade, saúde, geração de emprego e renda para o país. O Brasil perdeu em campo, mas ganhou como país. Diego Maradona. A quadrilha dos ingressos atuou em 4 Copas. Foi presa apenas no Brasil, mostrando que o país está atualmente comprometido no combate à corrupção. Autoridades brasileiras fazem o que as do resto do mundo não conseguiram. Desbarataram a máfia dos ingressos da FIFA, que passa a ser padrão vexame para todo o mundo. Mais uma que mostra que o bom mesmo é padrão Brasil. FIFA dá nota 9,25 para a organização da Copa no Brasil. Nota é mais alta da história, e só não foi maior porque o país botou um dos amigos da FIFA atrás das grades. Esta Copa foi excepcional. Josep Blatter, presidente da FIFA. O movimento dos jogadores Bom Senso Futebol Clube, que tem várias propostas para modernizar o futebol brasileiro, entre as quais a melhoria das gestões dos clubes, calendário esportivo mais enxuto, fortalecimento das divisões de base, combate à corrupção e tantas outras. Recebe o apoio da presidente Dilma. Enquanto a maioria esmagadora quer mudanças na CBF, Aécio recebe apoio da entidade em troca dele não mudar nada no andar da carruagem de nosso futebol, caso seja eleito presidente. Olha o Ronaldo com Aécio. Ronaldo mentindo, negando que criticou a organização da Copa. Os dois têm muita coisa em comum. Cajuru, que propagava que o Brasil ia ser campeão porque tinha comprado a Copa, também quebrou a cara. Ao contrário, tivemos vários erros de arbitragem contra a nossa seleção. Brasileiros dão vários exemplos de honestidade ao mundo. Mulher acha mala com 9 ingressos da Copa e devolve a mexicano em Natal. Estudante encontra ingresso da Copa e devolve ao dono após postagem. Taxista encontra 40 ingressos da Copa do Mundo e devolve a mexicanos. Os torcedores estrangeiros também. Japoneses catando lixo após o jogo. Copa do Sucesso. 1 milhão de estrangeiros, 2 milhões de brasileiros, 3,4 milhões nos estádios, 5,1 milhões nas fanfests. A Copa das Copas bate recorde de tráfego de dados, recorde de audiência televisiva, recorde de interação nas redes sociais, 3 bilhões de interações. Um artigo feito pela presidenta foi publicado em jornais de 18 países de todos os continentes, mostrando o poder de repercussão do evento. Foi a melhor Copa em que já estive. Depoimento do presidente da FIFA. 95% dos turistas que vieram para a Copa dizem que querem voltar. O turismo, a infraestrutura montada e outros fatores incrementaram ao PIB nacional um aumento de 0,4% ao ano até 2019. Além dos dados já mencionados, tivemos mais de 16,7 milhões de passageiros nos aeroportos. A Isto É lançou uma edição analisando os grandes benefícios que a Copa deixará para o Brasil. Copa das Copas. Foi a Copa mais lucrativa da história. Brasil iguala com a França a maior marca de gol no torneio e fica em segundo em média de torcedores, atrás apenas dos Estados Unidos, que utilizou estádios do futebol americano, que tinham capacidade em média para 90 mil torcedores. O fracasso que a mídia esperava da Copa do Mundo é exemplar para se mostrar a perda de rumo do jornalismo nacional, a incapacidade de separar a disputa política da noção de interesse nacional, e a falta de consideração com seu principal produto, a notícia. Luiz Nassif, jornalista. O fato mais extraordinário da Copa não foi devidamente divulgado pela grande mídia. O neurocientista Miguel Nicoleles criou um exoesqueleto que permitiu que o paraplégico Juliano Pinto, de 29 anos, desse o pontapé inicial na Copa. Este fato mostra que o Brasil entrou de uma vez por todas na era da tecnologia de ponta.
A Super Interessante publicou na edição de junho o fato em sua matéria de capa: Milagre em campo. Enquanto a Globo perde audiência na Copa, Dilma cresce 4 pontos na pesquisa, ampliando a chance de ganhar no primeiro turno. Teve Copa sim, o que não vai ter é segundo turno. Se a Copa fosse um fracasso, PSDB e DEM diriam que a culpa era da Dilma e do PT. Agora que foi um sucesso, atribuem o sucesso à iniciativa privada. Ué, não era o governo que tinha gasto bilhões com a Copa? O Brasil pode ficar orgulhoso sobre a organização de sua Copa, e temos certeza que durante as Olimpíadas de 2016 verão que o Brasil representa paixão e eficiência. Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional. Guardem o fôlego para vaiar Dilma na abertura das Olimpíadas de 2016 e para a posse de Lula em 2019. Lula vem aí! E deixem um fôlegozinho, quem sabe, para o Mundial de Clubes de 2017 e 2018. O time do pessimismo tomou uma goleada. Timinho insistente.